Então vamos orar a Deus, pedir a Deus, e sempre nos propõe e nos fortaleça através da ajuda dos amigos espirituais, que nos auxilia nessa tarefa da divulgação da doutrina espírita, no trabalho da casa espírita, no trabalho da doação fluídica, quando nós estamos nos propondo como médium, e que sejamos sempre merecedores dessa ajuda que viemos buscar e do conhecimento que é tão valoroso para nós, que estamos no aprendizado de trabalhar nossas emoções, nossos sentimentos, trabalhar o melhor possível, valorizando os sentimentos de amor e de respeito ao próximo, para que possamos ter uma boa assistência, que nossos amigos espirituais tenham acesso a nós quando nós elevarmos nosso pensamento no pedido de ajuda. Que nós tenhamos sempre à disposição para oferecer essa ajuda em prece, em harmonia, de auxílio àquele que está em dificuldade, o hábito de orar para a humanidade. Isso também depende de nós, sermos despojados nesse sentido, sermos doadores de energia, para que todos que estão em torno de nós, encarnados ou desencarnados, se beneficiem do nosso sentimento, do nosso interesse de amor e respeito pelo próximo. Que Deus continue a nos auxiliar e que nossa irmã que vai fazer o uso da palavra, nossa irmã Sueli, possa nos auxiliar também com os ensinamentos que ela vai passar para nós, que são dos Espíritos da Verdade, codificado pelo nosso irmão Allan Kardec. Que a paz e a luz permaneça conosco. Graças vos damos, que assim seja. Uma boa tarde a todos. Vamos para a nossa troca de energia, né? Tão bom esse encontro aqui às terças-feiras. Eu hoje vim do Rio correndo, eu falei, minha tia, não, fica mais. Eu falei, não, hoje eu tenho compromisso à tarde. E quando eu não venho aqui, eu sinto muita falta, né? Então vamos trocando essa energia boa entre encarnados e desencarnados, de encarnado para encarnado. E com isso a gente vai assimilando também os ensinamentos aí dos espíritos. Nós estamos nas leis morais, de onde Kardec desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos hoje entrando na lei do trabalho. Kardec não abordou muitas perguntas, ele não fez muitas perguntas a respeito da lei do trabalho, não, mas as que fez foram suficientes, e inclusive ele tem um comentário final na lei do trabalho que é excelente, excelente. Parece que foi escrito para os nossos dias atuais, né? É muito bom mesmo o comentário que Kardec faz nessa lei. Então, o trabalho, realmente, se nós formos olhar para a natureza, observar direitinho isso tudo que está aí ao nosso redor, todo esse universo, nada está parado. Tudo tem uma função, tudo se movimenta. Realmente vivemos em um universo perfeito, né? Porque o universo é perfeitinho, não tem nada errado. O que tem de errado foi feito por nós, foi manipulado por nós, tem a nossa interferência, né? Esse universo perfeito, criado por uma inteligência superior, porque nós não temos ninguém aqui que a gente conheça que possa ter criado esse universo, mas que se mantém, né, em toda a sua perfeição, com uma imanência, com uma supervisão, porque ele foi criado e é mantido, né, por esse motor supremo. Quem deu essa definição de Deus foi Aristóteles. Ele sempre, na sua visão, ele dizia que Deus era o motor do universo. E realmente ele movimenta e sustenta essa vida. Se por um momento Deus deixasse de exercer o seu poder supremo, deixasse de trabalhar, sobreviria o caos. Nós não teríamos. Alguns pensadores são da opinião de que todo o universo é fruto do pensamento divino e que esse universo se mantém porque Deus mantém o seu pensamento, né, sustentando aí a sua criação. Então, se Deus deixasse um momentinho só, se ele descansasse um pouquinho, nós teríamos um caos, nós teríamos tudo aí se desgovernando, se desintegrando, né?
Jesus disse assim: meu Pai trabalha desde sempre. Meu Pai trabalha incessantemente. Definindo essa ação divina, essa ação eterna, onipotente, onisciente, onipresente, né? Então, quando ele diz meu Pai trabalha desde sempre, né? Meu Pai trabalha incessantemente, ele define essa ação de Deus no universo. Então, já não se fala que o exemplo tem que vir de cima? Pois é. Primeiro a trabalhar foi o nosso Criador, né? Foi essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas. A simbologia de Jeová, quando expulsou Adão e Eva do paraíso, e segundo alguns escritores e historiadores, dizem que ali está a simbologia também do nascimento da razão, né? Como se o homem estivesse entrando, aí o espírito entrando no reino hominal, recebendo o presente de Deus, que é o livre-arbítrio, sua capacidade de escolher, né? Então o nascimento ali da razão. Mas aquela frase, né? Tirarás o sustento do suor do seu rosto, isso aí é uma indução, uma alegoria induzindo ao trabalho. Quer dizer, muito menos do que castigo, quer dizer, longe de ser um castigo, longe de ser uma punição. Isso aí é uma bênção, né, para que as criaturas possam desenvolver a inteligência, operando a sua evolução. Então, longe de ser uma punição, dá ao homem recursos para que possa desenvolver o seu poder, a sua inteligência, a sua capacidade de criar, que o aproxima do Criador. Por isso, está lá, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Nesse poder criador. O homem é essencialmente criador, né? Ele desenvolve, ele cria, ele observa, ele faz, ele acontece. Então, somos os seres aí mais importantes da criação, embora não estejamos fazendo jus a esse título, né? Ainda estamos caminhando aí nas dificuldades que encontramos pelas nossas inferioridades. Mas, emergindo ali da animalidade, dos reinos inferiores, o homem desperta, o espírito desperta, né, para esse reino dos homens, o reino onde vai ser entregue a ele a responsabilidade pela sua vida, pelo seu desenvolvimento, pela sua evolução. À medida que evolui, seu trabalho, o trabalho do espírito no início é muito material, né? Então, à medida que evolui, seu trabalho, que em princípio atendia somente às suas necessidades, é como a criança no início que chora para ela poder ter a fraldinha trocada, para ela poder ser alimentada. Então abasteceu isso aí, abasteceu a barriguinha, trocou a fraldinha, tá ótimo, ela não protesta mais, né? Pelo menos se for só aquilo mesmo. Então a gente vê que no início o espírito ele é guiado muito pelos instintos, como a criança. Que esse ciclo da vida da criança, quando ela nasce, né, até o finzinho da sua vida, ilustra um pouco a caminhada evolutiva da alma, desde a sua criação, recém-saída do reino animal, que não é uma transmigração direta. Essa transmigração é através do Criador. Ele manipula quando o princípio espiritual já está pronto dentro do reino animal, ele passa então para as mãos do Criador, que vai aí estabelecer, né, o espírito humano, vai fazer o espírito humano, vai criar esse espírito humano e vai entregar a ele a sua marca, que é o livre-arbítrio e a capacidade de conhecê-lo, né, de conhecer Deus, que só no reino animal, só os espíritos têm essa capacidade. É o que faz a diferença, como a gente viu, entre o animal do reino inferior da inteligência e o homem animal, né? O animal homem, que é ali onde ele é um espírito. Então, à medida que evolui, seu trabalho, que em princípio atendia somente às suas necessidades, orienta-se no sentido de contribuir para a harmonia universal, transformando
fazendo uma transformação, mas constantemente progressiva, sempre, né, obedecendo à lei do progresso, em instrumento legítimo da vontade do Senhor, copartífice da obra da criação. O exemplo maior está em Jesus. Jesus foi o responsável pela evolução da Terra, pelo trabalho, né, o trabalho incansável aí dos espíritos, para que a Terra pudesse ter condições de receber espíritos que aqui pudessem fazer um pouco, né, da sua caminhada evolutiva. Então Jesus foi escolhido por Deus para fazer esse trabalho. Por isso que a gente fala, não tem só um Jesus. Nós conhecemos aquela figura que é o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós, aqui nessa terra, mas Jesus não é o único nesse estágio evolutivo. Jesus não é o único espírito perfeito com relação a esses mundos, né? Porque nem Jesus vai alcançar a perfeição absoluta, porque Jesus é criação, é irmão nosso, foi criado como nós fomos criados por Deus. É um espírito que está muito mais avançado do que nós, relativamente perfeito com relação a esses mundos de provação e expiação, e até mundos regeneradores. Ele já está num nível de evolução muito avançado, mas não é o único. Quantos mundos tem nesse universo, né? Quantos mundos tem por aí, cada um com um espírito elevado, um espírito de escola, responsável por todas aquelas almas que estão ali fazendo, preparando a sua evolução. E são palavras dele, quando ele disse, né? Deus trabalha incessantemente, e eu também, porque é um trabalho constante, né? Jesus supervisiona tudo isso aí, e nos deu a honra da sua presença na Terra, trazendo a terceira revelação de Deus para nós. Perdão, a terceira foi a doutrina dos Espíritos. Trazendo a segunda, resumindo os mandamentos em 2, né? Aqueles todos que a gente não sabe decor. A gente não sabe, né? Eu não sei. Eu tenho que ler. Eu não sei. Alguns eu sei, mas todos eu não sei. Aí ele veio sabendo que, né, não vai ser atendido. Não foi atendido quando Moisés trouxe. Então ele resumiu todos. Porque no que ele resumiu, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resume todos os outros. Porque o amor, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nos amamos. Então, ninguém vai fazer nada daquilo que os 10 mandamentos proíbem. Que eles chegaram, né? Os mandamentos chegaram no imperativo negativo, para não fazer. Então, aquele que ama não vai fazer nada que não possa, nada, né, que esteja sendo recomendado ali e não deva ser feito. Então, ele resumiu nesses 2 que é facinho de lembrar, né? Esse não dá para esquecer. Os 10 a gente não lembra, não. Mas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, esse a gente lembra. Esse qualquer um lembra. E aí não tem desculpa, né? A gente fala assim, eu não sabia, eu não lembrava, né? Nem assim teria desculpa, nem assim. Então, Jesus foi aquele que orientou desde os primórdios, né, da formação da Terra, as coletividades que aqui vieram fazer morada temporariamente, buscando a evolução. Então, o trabalho é constante, o trabalho é a primeira pedida aí para a evolução do ser. Aqui no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E eles respondem, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Realmente, né? Quanto mais a gente vai ampliando, quanto mais descobertas científicas, quanto mais a tecnologia avança, mais necessidades nós vamos ter, mais necessidade de trabalho a gente vai ter. Sempre que eu falo sobre essa lei do trabalho, eu lembro de um motorista que dirigia o ônibus de Lumiar, na época que eu trabalhava lá. Ele, quando aquele ônibus atolava naquela lama,
porque tinha que fazer baldeação. A gente descia para pegar o outro mais à frente.